Salmo 27, do verso 1 ao 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Oh, aleluia! Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, oh Senhor, coisa linda, meu Deus. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que ofereceis sacrifício de júbilo ao seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti que o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites o teu servo com a ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direta, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Perecerei sem dúvida, se não cresce que vieria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que passa por muitas provações. Quando nós vamos ver a história de Davi, meu Deus, quantas provações. O sogro dele tentou matá-lo várias vezes, e exatamente 21 vezes Saul tentou matar Davi. A casa dele virou um caos. O reinado dele quase foi destruído por causa de um filho que o odiou, de alguém que se levantou, e muitos se levantaram contra Davi. E quando ele escreve esse salmo, ele está dizendo o seguinte: eu já experimentei tanta coisa. Davi é um homem experimentado no espiritual, e é um homem experimentado nas emoções. Muitas vezes Davi chegou ao limite. Os salmos mais lindos que nós lemos na Bíblia são os que Davi escreveu com o coração sangrando, desesperado. Quando ele teve insônia, ele disse ao Senhor: em paz me deitarei e logo pegarei no sono. No dia em que ele se sentiu sozinho, ele escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No dia da maior angústia dele, ele diz: refúgio e fortaleza é o meu Deus. Ah, queridos, Davi é um homem que nos ensina tantas coisas. A vida de Davi teve muitos momentos tensos. E nessa poesia que ele escreveu aqui,
E nessa oração que ele escreve aqui, ele confessa a sua fé confiante. Ele confessa a sua confiança, afirmando que o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação e o Senhor é a sua força. A presença de Deus provê recursos, queridos, necessários para nós suportarmos todo e qualquer tipo de provação. Todo e qualquer tipo de provação. Essa é a razão de nós sobrevivermos. Essa é a razão de nós queremos continuar. Essa é a razão de nós sabermos que os tempos difíceis, eles vão sempre surgir e eles virão na nossa vida e acontecerão, mas nós olhamos para o Senhor. Porque o nosso coração está no Senhor. Está totalmente no Senhor. E eu vou te dar um conselho hoje, igreja. Se o seu coração estiver em Deus, homem nenhum vai te derrubar. Homem nenhum vai te derrubar. Mas se o teu coração estiver nos homens, querido, você vai ficar no chão. Se o seu coração não estiver firmado em Deus, quando muitos se levantarem, as provações vierem, você não fica de pé. Mas se você estiver com Deus, estiver em Deus, você vai permanecer. Então, quando o nosso coração está em Deus, homem nenhum pode nos derrubar naquilo que Deus está empenhado. Então, olha, entrega o teu coração ao Senhor. Não deixa o teu coração na mão de ninguém. Não deixa o seu coração na mão de ninguém, de nenhum ser humano, a não ser do Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu coração ao Senhor Jesus. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas o meu coração queima muito a respeito. Entrega o seu coração ao Senhor Jesus. As provações, elas vão passar. Elas têm início e têm fim. As pessoas, elas vão, elas voltam, elas retornam, elas saem, são pessoas. Elas acertam e erram conosco, mas o que permanece em nós é a confiança no Senhor Jesus, que nunca nos deixará, que nunca nos abandona. Organize a sua cabeça, organize a sua mente, organize o seu coração. Davi diz assim: o meu coração é teu, Senhor. O meu coração é teu. O meu coração é teu. Ele sabe que o coração dele pertencia a Deus. Que a graça do Senhor Jesus te alcance hoje. Que a graça do Senhor Jesus alcance a minha vida e a sua vida hoje. Nessa hora, neste culto, nessa noite, que a graça nos envolva. Como o salmista que nós lemos aqui, os salmos que nós lemos, está escrito assim: apesar de tudo isso, eu tenho uma certeza. Qual que é a certeza? Eu verei a bondade do Senhor. A única certeza que nós carregamos no nosso interior é que nós veremos a bondade do Senhor. A presença poderosa de Deus comigo é tudo que eu preciso. É só a presença que eu preciso. Mais nada, querido. Então, olha, eu não sei se você tem confiado em homens. Eu não sei se você entregou o teu coração às coisas humanas. Mas a palavra de Deus está dizendo: eu entreguei o meu coração ao Senhor. A confiança de Davi estava envolvida em um Deus eterno, que nunca desistiu, que nunca o abandonou, que quando aquele que eles confiava, até o pai e a mãe podem falhar conosco, mas Deus nunca vai falhar. Tem pessoas que muitas vezes são os mais próximos e nós confiamos tanto neles, e eles nos menosprezam, muitas das vezes nos maltratam, mas Deus diz em sua palavra que mesmo que esses que nós mais amamos venham nos abandonar, Ele jamais nos deixará sozinhos.
Aleluia, querido, saia hoje abraçado por essa presença, envolvido por essa presença, agraciado pelo poder do Cristo. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação. Nós vamos abrir agora a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 23. Na tradução que eu vou ler vai ser na ARC. Eu preferi essa versão bíblica para a nossa melhor compreensão. Hebreus capítulo 11, verso 23 ao 27. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível, como vendo o invisível. Querida igreja, a história de Moisés nos aponta algo muito interessante. É um convite que nos faz aquecer o coração e pensar que nós temos uma promessa. Ela é envolvida de promessas. Abraão, o pai da fé, recebe uma promessa da parte do Senhor que a descendência dele seria muito grande na terra. Um homem, Abraão, e uma mulher, Sara, estéril, com uma promessa de uma grande nação, com uma promessa de muitos filhos. E eles saem em direção de uma terra falada pelo Deus poderoso. Eles saem empenhados de uma palavra de Deus, em direção a uma terra, a um possuir, ao estar, fazer estadia, fazer o lugar de habitação. Isaac nasce no meio da promessa, e ele já nasce envolvido da promessa de Deus, e ele sai também como alguém que peregrina em busca de uma terra prometida, de uma voz que foi passando de geração em geração. O pai Jacó tem muitos filhos, e dentre os seus filhos nasce José. E José se torna um grande governador, e ele se instala na terra do Egito, um homem conhecido, reconhecido, falado, um homem cheio da presença, mas José morre. E aí entra o povo de Israel crescendo na terra do Egito. E isso se tornou para o governo daquela época um problema terrível, ou seja, um problema político. A questão que estava acontecendo com a família de Moisés e todo o povo de Deus era uma questão política. Eles eram uma ameaça para o governo daquele faraó que não respeitava José, que nem sabia quem foi José. E pelo fato deles serem, uma nação que crescia, e crescia muito, o faraó decide matar todos os meninos para que haja destruir da próxima geração. Só que no coração fiel de uma mãe e de um pai, eles decidem salvar o belo Moisés. A Bíblia fala que ele era formoso, ele era um menino formoso, ou seja, saudável. Era um menino saudável. Um menino que carregava em si uma herança, uma promessa, um destino, um propósito. E pai e mãe decidiram salvar a vida do menino por
intermédio do Espírito Santo de Deus. Queridos, o Espírito Santo de Deus nos chamou para libertar pessoas. E eu creio nessa noite que Deus está aqui, tocando o seu coração, ativando em você uma chamada de libertador de pessoas. E Deus, Ele é intencional nas coisas. A intenção de Deus era levar Moisés a vencer, a estar diante da graça de Deus e a conquistar o lugar da sua herança. E querida igreja, passaram-se muito tempo, mas antes de se passar os tempos, aquele menino que foi lançado no rio Nilo foi protegido pela mão do Todo-Poderoso, porque aquele cesto podia virar a qualquer momento, aquela criança poderia se perder nas águas. Ele foi protegido pela mão do Espírito de Deus, que estava empenhado em guardar Moisés, e ele é levado à beira do rio Nilo, perto do palácio, e ele é adotado pela filha do faraó. Queridos, Moisés tinha tudo para ser o governador do Egito, o próximo faraó. Ele tinha tudo, porque a Bíblia não cita se havia um sucessor. Ele seria o sucessor terrível da nação do Egito. Ele seria treinado a se tornar o homem que a nação viesse a querer que ele fosse. Mas o bonito dessa história é que ele cresceu debaixo de uma palavra, empenhado de uma promessa. Querida igreja, nós estamos debaixo de uma promessa. E hoje eu quero te fazer lembrar sobre isso. Um Deus que não desistiu da nossa chamada como igreja. Um Deus que tem planos maiores do que nós possamos pensar, sonhar ou imaginar. De um Deus que é eterno, que colocou em nosso coração o desejo de nós o buscarmos e confiarmos totalmente nele. Eu estou falando de um Deus que fala de geração em geração sobre um possuir, sobre o tocar uma terra, de possuir uma terra. Moisés carrega isso dentro do peito. Por mais que ele viesse a ser um bebê, tinha dentro do coração de Moisés a promessa de Deus, e no devido tempo veio o florescer de todas as coisas. Queridos, nós temos que entender o tempo oportuno de Deus, o kairós de Deus, o derramar da vontade de Deus de tempos em tempos. E a vontade de Deus para Moisés naquele momento era: você vai ficar dentro de um palácio. Por que ele tinha que ficar dentro de um palácio? Eu fiquei questionando, falei: Deus, o Senhor permitiu que ele viesse a estar dentro do lugar mais terrível que existiu naquela época. O reino egípcio era terrível. O povo de Deus estava sendo escravizado, tratados como ninguém, na mão daquele tirano terrível. E o Senhor coloca o seu servo, o seu filho, o seu eleito neste ambiente, Senhor. E ele cresce ali. Moisés cresce dentro de um palácio, dentro de um ambiente chamado casa de Faraó. E queridos, o povo de Deus está sendo explorado, subjugado, escravizado. E Moisés crescendo dentro do palácio. E Moisés desenvolvendo dentro do palácio. 430 anos o povo passa escravo daquela nação. E de repente eles começam a clamar: precisamos de libertação, envie um libertador, Senhor. O povo de Deus, escravizado, começa a clamar, depois de 430 anos sendo escravos, começa a clamar por um libertador. E agora, eu vejo o desejo do povo que era ser liberto, e Deus toca o coração de um libertador. Que desde o princípio,
dia que ele foi concebido no ventre da mãe, ele já carregava em si essa promessa, se tornar o libertador da nação de Israel. Ah, queridos, que eu e você venhamos a ser ativados na nossa chamada, porque eu creio que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos chamou a ser profeta em Alfenas, nas nações, em todos os lugares da terra. Ah, Senhor, ative aqui um coração de libertadores, de restauradores de lar. Ah, Senhor Jesus, o desejo do povo era ser liberto, e Deus envia Moisés. Moisés nasceu para tirar o povo da escravidão, queridos. Que lindo isso. Ele nasceu para tirar o povo da escravidão. Ele nasceu para tirar o povo da escravidão. Ah, Filadélfia, você nasceu para tirar pessoas da escravidão. Você nasceu para tirar pessoas da escravidão. Isso é lindo de se ouvir e de se saber. Existem pessoas que têm desejo de serem libertas. E que é você que vai levar a eles a libertação, queridos. É você que vai secar as lágrimas da tua família. É você que vai secar as lágrimas dos teus parentes. É você que vai secar as lágrimas daqueles que estão passando por tamanha dificuldade sem saber quem Cristo é. E muitos dos nossos estão presos, oprimidos, escravos, mesmo conhecendo a Cristo. Porque aqui o povo conhecia Deus. E eles clamam por um libertador. E eu creio que nessa noite Deus está levantando um povo a libertar as suas famílias. Queridos, comece a abrir as cadeias, comece a romper, tirando as amarras das pernas, as amarras dos olhos. Quantos dos nossos estão cegos espiritualmente? Eu creio que Deus está tocando a sua família por intermédio da sua intercessão, por intermédio da sua vida que está aqui hoje, ouvindo essa palavra, porque essa palavra é para mim e para você que veio no culto. É para mim e para você que está entendendo o valor daquilo que nós temos em Deus. A nossa chamada, aquilo que Deus nos criou para ser e para fazer. Qual é a direção que nós vamos seguir? A história de Moisés é marcada por conquistas. Por conquistas, queridos. Muitas conquistas. Várias conquistas. No seu nascimento, nós já encontramos a maior conquista. Ele viveu em meio às dificuldades das águas. No meio das dificuldades, ele nasceu, estava ali apontado, com uma arma no peito. Havia uma arma para poder matar todos os meninos da geração dele. Ele já nasceu com uma arma, o inimigo dizendo, é você que eu vou matar, é o próximo. Ele sabe, mas o Senhor Deus, Ele cuida e revela a sua proteção na vida de Moisés. E ele é protegido desde o seu nascimento. E ele foi criado pela filha de Faraó. E lá no palácio, querido, ele não aceita ser chamado de filho da filha de Faraó. E eu acho isso lindo. Sabe por quê? Ele sabe que ele não é filho do Egito. Ele sabe que ele não é filho de um tirano. Ele sabe que ele não é o sucessor de uma herança corrupta. Ele sabe que ele não é herdeiro de uma promessa que vai falhar. E ele não aceita ser chamado, porque ele prefere dizer assim, eu sou filho de Abraão. Eu não nego a minha fé. Eu sou filho de Abraão, eu não sou filho da filha de Faraó, eu sou filho de Abraão, eu carrego uma promessa, eu sou herdeiro de uma fé inabalável, porque o Deus que eu sigo é um Deus imutável, um Deus que não muda. Então, a caminhada dele nos ensina muito, de um homem que confiava em Deus, e ele passa 40 anos dentro do palácio, querido, 40 anos dentro de um palácio. E ele não aceita. Ele não aceita. Comete muitos erros, sim.
pelo fato dele entender que o povo que está escravizado é o povo dele, ele mata um egípcio. Ele comete a loucura de matar seres humanos. E ele foge para o meio do deserto, e no deserto de Midian, Deus tem um encontro com Moisés. E esse encontro é a glória do Todo-Poderoso sendo manifesta, dizendo para ele: eu estou no controle de todas as coisas, Moisés. Inclusive, conheço os teus atos. E ele tem uma experiência tão gloriosa naquele ambiente. E aí Deus o chama, para quê? Para libertar o povo, para libertar o seu próprio povo. E no envio, vem as pragas, o Egito é assolado com as pragas, e lindamente o Senhor abre o mar. Abre o mar, queridos, nós somos um povo que caminha por fé, que ouve a voz do Senhor e a gloriosa presença dEle muda o nosso interior. E mesmo pessoas que se consideram com uma língua, falha, eu não tenho mais a língua dos egípcios, eu já estou com a língua um pouco pesada, eu perdi o sotaque. Deus envia o seu irmão Arão, então ele tem Moisés e Arão, o Todo-Poderoso, envolve uma família para libertar uma nação. Queridos, nós andamos por fé e não por vista. E Deus abre o mar, e eles atravessam o mar, aí começa um grande dilema. Um grande dilema, e vocês todos já conhecem, no caminho para a terra prometida, Moisés falha. E ele é proibido de entrar na terra. Ele é impedido de entrar na terra, por causa da falha que ele cometeu. Mas não é sobre as falhas. E chegando nas colinas de Moabe, depois de 120 anos, Moisés morre. E fica uma história de um homem, ao qual a Bíblia fala, lá em Deuteronômios 34, verso 10, não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, com quem Jeová tratasse face a face. Nunca mais nasceu alguém como Moisés. Nunca mais. Nunca ouviu-se mais falar de alguém como Moisés. O que interessa para nós é o que vai ficar-nos de história para a próxima geração. Hoje nós estamos ouvindo a história de um grande homem. A igreja, a nossa trajetória pode ter alguns erros humanos, mas seremos lembrados por onde Deus tocou na nossa história. Entende? Aonde que Deus tocou na tua história? Não foi somente nos erros, porque Ele os corrigiu todos eles. Moisés foi corrigido, no entanto, que ele escreve o Pentateuco. Lá estão as leis de Deus, e ele foi ferido com a lei de Deus também. Ele foi marcado com a lei de Deus também. E ele é tratado naquilo, mas o que fica em nós é aquilo que Deus fez. Moisés foi tocado primeiramente na mentalidade dele, queridos. O que nós precisamos para sermos encorajados hoje, para sermos conquistadores? Nesse primeiro dia, o que nós precisamos para nos tornar os conquistadores que Deus disse tanto que nós somos? Quais são as conquistas que Deus tem para nós? Como que nós vamos as possuir? Como que nós vamos viver os mistérios e segredos de Deus? Aqui, Moisés foi tocado primeiramente na sua mentalidade. Durante 40 anos, ele ficou dentro de um palácio. E ali, ele precisava criar uma mentalidade de quê? De rei. Tem coisas que a gente não entende. Fala, Deus, por que eu estou nesse ambiente? Esse lugar que não é para mim, a gente não entende. Mas cada processo é Deus nos ensinando aquilo que nós temos que mudar e transformar. Ele precisava ter uma mentalidade de príncipe e não uma mentalidade de escravo. Se ele estivesse no meio do povo de Deus, ele estaria como o povo de Deus, uma mentalidade escrava. Queridos, o povo, o número de pessoas que tinha ali, com o povo de Deus, era gigantesco. Eles poderiam acabar com o Egito, mas eles estavam com a mente
totalmente escassa, totalmente escrava, vendida ao Egito. E Deus coloca Moisés, o libertador. Por que que ele tem que estar no palácio? Porque lá no palácio, a mente dele seria transformada como a de um rei. E se o povo precisava ser liberto da escravidão, tinha que começar primeiro no líder. Então, toda mudança começa primeiro no líder. Então, a mudança de mentalidade de Moisés veio primeiro, porque na hora que ele chegou para o povo, ele falou assim: nós podemos conquistar, nós vamos conquistar, porque verdadeiramente nós já somos vencedores, porque Cristo já venceu. E ele, gente, Hebreus está falando que ele já confiava no Cristo, sem saber que ele ainda não estava entre eles. Queridos, aqui eu vejo Moisés dentro de um palácio, aprendendo a ser rei. Nós precisamos aprender a ser reis. Nós precisamos, como igreja do Senhor, aprender a conquistar os espaços que Deus nos deu, a conquistar os ambientes que Deus nos deu. Dentro do palácio, ele aprendeu a comportar-se como um príncipe. Ele aprende as línguas, ele aprende a postura, o modo de lidar, as falas, o que deveria ser feito, quais são as decisões a ser tomadas com exércitos, o que fazer quando pessoas tomam tal decisões. Dentro do palácio, ele aprende a ser príncipe. Queridos, que eu e você venhamos aprender no meio da adversidade. Que eu e você venhamos aprender no meio das dificuldades que a gente muitas vezes não compreende, o que Deus quer que venhamos a tirar daquilo. Aqui nesse momento, Deus estava ensinando Moisés a ser príncipe. Deus quer te dar uma mente nova, queridos. Ele quer mudar a sua mente. E qual seria a mente que Deus quer nos dar? De nobreza. De pessoas nobres. Por quê? Uma pessoa nobre, uma mente nobre, ela entende um destino nobre. Uma mente escrava, ela entende que o seu destino é conforme o entendimento, ou seja, continuaremos escravos. Mas uma mente nobre, ela entende o seu destino nobre. Moisés sai dali com a nobreza dentro dele, entendendo que o destino dele era de um príncipe na terra. Por isso ele é conhecido como o príncipe do Egito. Mas ele não aceita o fato de ser filho da filha de Faraó. Isso é uma das coisas mais importantes. Se ele aceitasse ser filho da tirania, ele se tornaria igual, mas ele aprende o que é ser rei dentro de um palácio. Então nós precisamos aprender a caminhar como príncipes na terra, e não como escravos, não como escravos. Moisés foi tocado também nos seus relacionamentos, queridos. E pessoas são como portas, viu, igreja? São como portas. Eu vejo muito isso acontecer. Se escolhemos pessoas erradas, entramos em portas erradas. Se Moisés escolhe a amizade, o relacionamento com o Egito, com certeza ele estaria numa porta errada. E, irmãos, você precisa escolher bem as pessoas que você caminha. Escolher muito bem aqueles que andam do seu lado. As pessoas que andam com você vai revelar o teu futuro. Vai revelar a direção que você está indo. Não é assim? Quando o pai e a mãe vê esse coleguinha seu, não é boa pessoa para você andar. E é isso que Deus está nos mostrando hoje. Deus toca também os relacionamentos de Moisés, para que ele não viesse a andar como filho da filha de Faraó, mas que viesse a andar como um príncipe do Senhor, como um filho de Deus, herdeiro de uma promessa, de uma palavra empenhada do Todo-Poderoso, dizendo: eu tenho uma direção para você. É só seguir a minha coluna e o meu vento suave. Era isso que Deus estava falando no coração de Moisés. Anda comigo, que as coisas vão ser diferentes. Anda com o teu coração inclinado para mim.
inclinado para mim, não para as pessoas. Aquilo que eu falei no começo, cuidado, se você tem entregado o seu coração para as pessoas. Moisés não entregou o seu coração ao Egito, ele entregou o seu coração ao Senhor. E o destino dele foi estabelecido pela sua escolha. Moisés foi tocado também na fidelidade. E hoje esse culto se trata de fidelidade. Sustente sempre, querida igreja, os princípios de Deus. Aquilo que você carrega como princípio, sempre sustente isso. A única forma de você enxergar os sonhos de Deus é fazendo do jeito de Deus. Como que eu enxergo os sonhos de Deus para a minha vida? Quando eu faço conforme Deus quer. Ah, é por muito orar, é por muito jejuar, é por muito vir no culto? Não, queridos, é obediência. É obediência, não é rituais, não são práticas, são obediência. Isso atrai a presença de Deus. O seu caráter valida o seu destino, igreja. O seu caráter valida o teu destino. Deus está nos transformando para nós entrarmos naquilo que Ele tem para nós, o que Ele tem preparado. Então, olha, eu sou tocada no meu caráter, eu sou transformada no meu interior, eu carrego uma promessa, isso tudo me envolve, eu sou envolvida nisso e eu começo a caminhar no processo de Deus, na vontade de Deus, e eu espero nele. Nosso problema é querer ultrapassar a vontade de Deus, começarmos a viver a nossa. Quantos de nós frustramos porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e queremos acelerar a promessa? Foi isso que Jacó fez. Ele tentou acelerar a promessa e as coisas ficaram muito ruins na mente dele. Por isso que eu comecei com uma mudança de pensamento. Queridos, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar, mudar o nosso jeito de sentir e passar a viver uma vida conforme Deus quer. O seu caráter valida o seu destino. O seu caráter valida o seu destino. O processo nos leva ao que já está pronto. Em Cristo está tudo pronto, mas o processo nos leva a viver isso. Ah, mas é muito difícil esperar, mas é necessário. É importante nós entendermos o tempo da espera. O processo de Deus quer que venhamos a permanecer e prevalecer no coração dEle. No coração dEle. É que muitas vezes nós entramos no nosso próprio coração. E o nosso próprio coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. E Deus fala assim, entra no meu coração, e a gente fica no nosso coração. Por isso que muitas vezes nós estamos assim, dessa maneira. À procura de libertação também. Procura de um libertador. Moisés considerou como maiores riquezas envolver na causa da fé, queridos. Ele considerou a maior riqueza da vida dele envolver-se naquilo que ele tinha de fé. E você acha que ele teve coragem? Não. E você acha que ele foi forte? Não. O que envolveu Moisés foi o fato dele estar debaixo daquilo que nós chamamos de glória de Deus. A glória de Deus o protegia, a glória de Deus o ensinava, a glória de Deus colocava ousadia na boca dele, a glória de Deus colocava nele a unção para prosseguir, a glória de Deus instruía ele todos os dias, e quando ele falhava, a glória de Deus o consertava, o colocava no seu estado. Então, para que nós venhamos a sair deste culto hoje, empenhados a viver o destino de Deus, o destino de reinado, né? Nós somos chamados a ser reis e sacerdotes. Para que possamos sair deste culto hoje como reis e sacerdote, primeiro, nós precisamos descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. E qual é o propósito da minha vida, pastor? Eu não sei até hoje. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, querido? O que é propósito? Caminho percorrido. Propósito é caminho percorrido. Deus abriu um caminho para nós, assim como Ele abriu o mar diante dos olhos
dos filhos de Deus, do povo que estava escravo. O Senhor Deus está abrindo um caminho para mim e para você, e você precisa saber para onde ir. Esse é o teu propósito. Para onde que eu vou? Qual é a direção? Qual é esse caminho que está aberto para mim? A Bíblia fala que Jesus Cristo é a porta, nós precisamos atravessar por Ele. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então não tem outro meio de nós caminharmos em cima de um propósito a não ser estar sob a rocha, que é Cristo Jesus, caminhar sobre Ele. É sobre Jesus Cristo, o propósito é o caminho ao qual precisamos percorrer. Qual que é o caminho? Jesus Cristo. Qual é o meu propósito? Seguir e servir Jesus Cristo todos os dias da minha vida. Isso é glorioso. Busque a aceitação em Deus. O maior dilema deste século é as pessoas buscarem a aceitação dos outros. Buscar a aceitação em pessoas, em seres humanos. Busque a aceitação em Deus. Nunca vamos agradar a Deus buscando aceitação em homens. Por favor, gente. Para de querer ser aceito por pessoas, reconhecido por pessoas, afirmado por pessoas. Isso é mentalidade escrava. A mentalidade de um príncipe é: eu sei quem é meu pai. Eu sei a minha herança. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei qual é a minha esperança. E aí, ou Deus fica feliz, ou os homens ficam felizes. Você tem duas opções: em agradar pessoas ou agradar a Deus. O interesse de Deus é que você seja envolvido na aceitação dEle. Ele te aceita do jeito que você é. E olha, as pessoas não te aceitam do jeito que você é. Sinto te informar. Elas sempre vão querer fugir de você, porque o seu defeito as incomoda. Então não procure a aceitação de seres humanos. Deus aceita você do jeito que você é, da forma que você é, do jeito ao qual você está. E quem muda toda a tua história é Ele. Seres humanos nenhum são capazes de mudar outros seres humanos. Pelo contrário, eles causam dor e sofrimento o tempo todo. Queridos, quando você for andar com alguém, ande com alguém que tem a mesma visão que você. Ande com alguém que tem o mesmo padrão de pensamento que você. Não ande com pessoas que te levam para baixo, que te levam sempre para o negativo. Essas pessoas, elas vêm para destruir, para poder nos fazer paralisar. Seja aquele que escolhe olhar para Deus e andar com pessoas que olham para Deus. É o que o bispo César falou: águia anda com águia. Águias andam com águias. Porque águias olham para cima, andam em cima das adversidades. Pessoas como águias. Encontre seu descanso em Deus. Como nós precisamos descansar. Como nós precisamos. Sabe o que é descanso? Descanso tem a ver com pertencimento. Tem a ver com permanência. Descanso é um estado de espírito para aqueles que permanecem em Deus. É você permanecer em Deus, debaixo das asas do Todo-Poderoso. Eu descansarei. Eu descanso na sombra do Onipotente. Eu descanso embaixo da palavra e do poder do Espírito Santo. Eu descanso nele. Por isso que Jesus Cristo deixa bem claro no livro de Mateus, no capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu sou o seu descanso. Ele é o nosso descanso. Ele é o alívio da nossa enfermidade. Ele é a libertação da nossa alma. Seja reconhecido por Deus por sua obediência. Queridos, Deus se alegra com a obediência. A vida de Moisés mostra para nós o quão obediente ele foi. O quão obediente ele foi. E obediência é algo que Deus ama muito. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz que Jesus Cristo, e sendo encontrado em forma humana, Jesus em forma humana aqui, ó,
Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Sabe do que a serpente se alimenta? Dos prazeres dos filhos da desobediência. E sabe do que Deus se alegra? Da obediência daqueles que, com o coração humilde, se entregam a Ele, obedecendo toda a sua lei, toda a sua palavra. Isso alegra o coração de Deus. Obediência fala de quê? De um coração. Que tipo de coração? De um coração que entende a voz do bom pastor. Meu Deus. De um coração que entende e que conhece a vontade do Pai. De um coração que sabe o seu lugar na mesa. Obediência fala disso. Eu sei que eu sou filho, eu reconheço a minha posição, eu olho para o Pai, eu sei quem Ele é. Eu entendo o valor que é ouvir a voz dEle me guia como um bom pastor, que Ele é na minha alma. Obediência fala disso. Querida igreja, busque intimidade com Deus. E olha, mistérios profundos acontecerão na intimidade. Ai, que coisa maravilhosa você conseguir discernir os mistérios de Deus, porque você se tornou tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo dEle, que você consegue entender as batidas do seu coração, que você consegue ouvir a direção da sua voz com tamanha clareza, e você descobre a grandeza que é ser filho de Deus. Queridos, intimidade é tudo que nós precisamos. Busque Deus e certamente você vai encontrá-lo. Busque Deus, que você vai buscar, aquilo que você vai buscar vai ser muito maior do que você tinha imaginado, que você tinha sonhado. Talvez as nossas buscas são superficiais, porque nós buscamos uma e desistimos. Aí daqui a pouco nós estamos buscando outra e desistimos. O que Deus quer é insistência na intimidade. É aquele negócio, bate na porta, bate de novo, busca mais uma vez. É aquele que busca encontra, então a gente vai ficar buscando. A mesma coisa sempre, não tem problema. Quanto mais você acessa a intimidade, mais mistérios vão acontecer. Isso você pode ter certeza, absoluta. Efésios capítulo 3, verso 11 e 12. De acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Jesus é a chave da intimidade, querido. Jesus é a chave da intimidade. Então nós precisamos encontrar Deus em tudo na nossa vida. Encontre a sua satisfação em Deus. Sabe por que você vive insatisfeito? Sabe por que existe insatisfação dentro de você? Porque você está procurando satisfação no lugar errado. Não há nada que você precise que Deus não possa te dar. Não há nada. E olha, a Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos tudo. A Bíblia fala que não tem me faltado nada porque Ele é meu bom pastor. Então não nos falta nada. Mas se de alguma maneira nós estamos insatisfeitos, se nós buscarmos Ele, Ele pode nos dar. Nosso problema é achar que nós estamos pedindo, e pedindo muito. Deus não tem problema com o nosso pedir, Ele tem problema com a nossa incredulidade. Nós precisamos crer mais. Irmãos, o que eu estou trazendo aqui hoje? Uma palavra chamada se prepare. Tem coisas que Deus tem guardado para você que está no oculto. Tem coisas que Deus deixou pronto para você, que está na intimidade com Ele, que está no insistir, no permanecer, no descansar, no envolver, o estarem nele, ter uma mentalidade de filho, estar em Deus. Deus está tirando eu e você de uma coisa chamada escassez. Escassez. Estamos escassos porque não entendemos a nossa filiação.
Estamos escassos porque não entendemos que somos príncipes, que somos filhos do Rei, do Senhor dos Senhores. A primeira coisa que mudou na vida de Moisés foi o fato de que ele esqueceu a escravidão. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia, nós nascemos pecadores, sabemos disso. Já nascemos com um destino praticamente destruído, mas verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si toda a nossa acusação de dívida. Então nós não somos mais escravos, nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, filhos de um Rei eterno, de um Senhor e Salvador, de um Deus invencível, do Senhor dos Senhores, o Deus de guerra, aquele que não perde uma batalha, o Santo de Israel, aquele que é e que há de vir, o soberano e o eterno. E é sobre isso que eu estou falando hoje, de um padrão de pensamento de filho de Deus, de um padrão de pensamento de príncipe, de um padrão de pensamento de rei. Porque a Bíblia nos chama assim, filhos de Deus. Ele é o nosso bom pastor, igreja. Ele é o Deus que nos supre. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele nos enche de óleo hoje. A abundante graça dele vem sobre nós como um óleo poderoso, uma unção separada, de separação de príncipes e reis, porque óleos são para isso. Óleo, ele foi feito para orar sobre enfermos e declarar reis, profetas. Então hoje o óleo vai ser derramado sobre a tua cabeça como um selo poderoso de um príncipe que eu e você somos. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos príncipes aqui na terra, filhos do Rei dos Reis. E com isso ele nos lava das acusações da escravidão. Porque muitas das vezes nós somos envolvidos pelo pecado. E o pecado, ele é tão avassalador, tão destruidor, que nos faz cair tão rapidamente. Ele passa uma rasteira tão feia de vez em quando, que você considera-se derrotado. Mas, queridos, Deus tem planos maiores do que quedas, muito maiores do que quedas. Ele nos levanta, nos soergue, nos transforma, e o seu favor está em nós e para nós. O favor dele nos toca, e nos levanta e diz: eu tenho um destino maior, eu tenho um destino melhor. Se levante, não é tempo de parar. Tenha um coração humilde, de entender, de compreender. Nós precisamos tirar do nosso meio, muitas das vezes, o orgulho que nós carregamos. Nossa, é terrível o orgulho, ele nos derruba muito rápido. Mas nós não percebemos, porque ele faz parte do nosso cotidiano e acostumamos com tamanha coisa. Mas o coração humilde atrai a presença do Deus Todo-Poderoso. E o interesse de Deus é que venhamos a ser um povo de coração humilde. Querida igreja, busque a sua recompensa em Cristo Jesus. Nós somos recompensados nele, em tudo. Se alguém te afrontou, nós somos recompensados nele. Se estão falando mal de você, somos recompensados no Senhor. Ele é a nossa força. Olhe para Jesus. Moisés estava focado no quê? Na promessa. Moisés estava focado na promessa. Ame Jesus intencionalmente, com muita intenção de amá-lo. Porque muitas das vezes nós dizemos que o amamos, mas o desobedecemos. Muitas das vezes nós dizemos que o amamos, mas estamos pensando nas nossas derrotas. Ame Jesus intencionalmente, com intenção de amá-lo, amar a obra dele, o que ele está fazendo na terra. Ame as pessoas como Jesus as ama e como ele ama você. Ame Jesus intencionalmente, seja fiel aos desígnios eternos. É sobre isso o culto de hoje, nós sermos fiéis aos desígnios eternos. E quais são os desígnios eternos? Nós nascemos para ser príncipes, reis, governadores, possuidores de terra. Existe um lugar para nós possuirmos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho.
esse ambiente precisa estar cheio da graça eterna. E é esse Deus que está aqui. Queridos, Deus sempre conclui as suas obras. Somos nós que não queremos segui-las. Deus sempre conclui as suas obras, e o interesse dele é que tudo isso se acabe. Sabe essa provação que você está vivendo? Ela tem tempo determinado. Ela tem um início e um fim. Já está para acabar. Está para acabar. Está para terminar. Sabe essa provação que teu filho faz você viver? Está para acabar. Sabe essa provação que a vida financeira, tem estado? Está para acabar. Deus está tocando na nossa escassez. O que é a escassez? Na nossa falta. O que tem te faltado? O nosso Deus, Ele é supridor. Deus sempre conclui as suas obras. A obra começou desde o nascimento de Moisés. Desde o nascimento, ele falhou na caminhada, mas o Senhor permaneceu fiel à sua promessa. O povo de Deus entrou na terra prometida. Entende? Porque a palavra é do Senhor. É do Senhor. Muitos de nós carregamos, às vezes, o peso do pecado desde o nosso nascimento. E vamos envolvidos na vida, mas o que permanece em nós é a promessa e o propósito. A promessa é o que Deus fala. O propósito é a direção que Ele nos dá. É o destino, é o caminho. E eu e você somos envolvidos pelo Espírito Santo para conquistarmos uma herança poderosa de um Deus soberano. O povo de Deus estava escravo. Eles começaram a clamar: nós precisamos de um libertador, envie o libertador. E Deus tocou a vida de Moisés para libertar aquela nação. Eu creio que Deus está tocando a sua vida hoje com uma unção de príncipe para governar a tua casa, a tua família, a tua parentela, para trazer libertação a muitos, queridos, a muitos. Deus está levantando hoje libertadores. Deus está levantando nessa igreja hoje governadores. Deus está levantando hoje nessa igreja reis de ambientes. Oh, Senhor Jesus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: descansa nas promessas do Senhor. Descansa nelas. O que nós temos? Eu não tenho nada, eu tenho Cristo. O que nós temos? Nós temos Cristo. O que nós temos de maior valor? Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. O que nós temos? Eu tenho Cristo. Tá difícil as coisas. E às vezes vão piorar um pouco mais. Quando Moisés achou que estava chegando perto, a murmuração os aprisionou no deserto. Muitas vezes, queridos, nós ficamos prisioneiros do deserto, carregando promessas. Muitas das vezes, nós, povo de Deus, libertadores, conquistadores de terra, estamos presos no deserto, porque reclamamos demais. E sabe o que Deus quer da nossa vida? Um arrependimento, um caminho de volta à obediência. Não aceite ser chamado de filho da filha de Faraó. Você não é escravo. Não aceite este mundo apontar para você que você não tem valor. O teu valor está em Deus, em Cristo Jesus. Viu, mulheres de Deus? Pare de procurar valor em homens. Pare de procurar ser aceita, afirmada, reconhecida por homens. Homens vão falhar, mas o nosso Deus, Ele te afirma dizendo: eu te amo, você é minha amada, você é preciosa, não tem beleza igual a tua, querida. Se você se esconder no Cristo, certamente um homem virtuoso, cheio da glória de Deus, encontrará você no Cristo. Homens de Deus, parem de tomar decisões contrárias.
Pare de fazer escolhas erradas. Pare de caminhar com mulheres que vão te afundar. Eu não sei para quem que eu estou falando, mas para alguém seja para a igreja online. Não aceite ser afirmado por homens. Aceite-se em Cristo, se reconheça em Cristo, olhe para Cristo, descanse nas promessas de Deus. A tua família tem solução, sim. A tua família tem solução, sim. O teu filho tem solução, sim. A tua vida financeira tem solução, sim. A tua profissão tem solução, sim. Porque você carrega uma promessa de ser filho de Deus. E você é. Queridos, Deus fará.